Salmo 90, de 1 a 10. Tem algo lindo para mim e para você aqui hoje à noite. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, ou como a vigília da noite. Tu os arrastas nas torrentes, não como um sono, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada ela floresce, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam na Tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quero conversar um pouco sobre esse salmo com você. Esse é um salmo de Moisés. Nesse salmo Moisés fala algumas coisas muito interessantes. Eu coloquei um tema, agora mesmo, enquanto eu escutava ali o louvor. E o tema que eu coloquei foi rompendo os limites. Rompendo os limites. Rompendo as barreiras. A vida de Moisés foi dividida em 3 períodos, né? Os primeiros 40 anos, ou quase isso, logo desde que ele foi desmamado, ele foi crescer no palácio. Você conhece a história, porque a princesa o encontra no rio, a irmã dele pergunta se queria que chamasse alguém, ela disse que sim, ela chamou a própria mãe, a Miriam, e ele é criado pela própria mãe até desmamar, e depois ele cresce no palácio, os primeiros 40 anos então no palácio. Mas depois ele fica 40 anos no deserto, e possivelmente foi nesse período que ele tenha escrito o livro de Jó. Dizem que, a tradição diz que foi Moisés que escreveu o livro de Jó. Possivelmente foi nesse período que ele andou com o seu sogro Jetro, ele foi discipulado por Jetro. Ele andou esses 40 anos com Jetro. E depois ele, mais 40 anos dirigindo o povo. Esse salmo, o salmo de número 90, foi o único salmo escrito por Moisés. Possivelmente esse salmo foi escrito por ele, talvez também nesse período lá do deserto, antes de tirar o povo. Porque nesse salmo ele agradece a Deus por ter sido refúgio de geração em geração, por ser um Deus eterno, criador de todas as coisas, que se move de eternidade a eternidade. Mas depois esse salmo ele vai falar o tempo todo da brevidade da nossa vida na terra. Ele vai relembrar o tempo todo que nós somos pó, fomos tomados do pó e tornaremos a ser pó, se Jesus não voltar logo. Isso vai ser comigo e com você. Depois ele fala que 1000 anos são para o Senhor como o dia de ontem que passou, ou como a noite que passou. E depois ele vai dizer que a nossa vida, por mais que vivamos, ele diz, é como uma flor que brota de madrugada e que cresce pela manhã, mas à tarde murcha e seca com o calor do sol. É assim que ele compara a nossa vida. Isso também está lá em Tiago, e está em outros textos como Isaías e depois Tiago. E ele diz, por tudo passa rapidamente e nós somos consumidos. E aí ele fala uma coisa interessante também: diante de ti puseste os nossos pecados e as nossas iniquidades, inclusive os nossos pecados ocultos. E depois eu quero chegar nesse ponto para entrar na palavra. Todos os nossos dias passam abaixo da tua ira. Hoje eu quero dizer que não, que por causa do sacrifício de Jesus, o nosso pecado não está mais diante de Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Agora vamos lá. O Moisés escreveu algo interessante
Ele diz, os anos da nossa vida chegam a 70. O que Moisés está dizendo é que a idade média dos seus dias era 70 anos, ou eram 70 anos. Moisés viveu aí há 1450, 1500 anos antes de Cristo. Ele está dizendo, olha, a idade média é 70 anos. Mas olha o que ele diz, se alguns, olha o que ele diz, por causa do seu vigor físico, chegarem até os 80, ele diz, nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Agora, o cara que escreveu isso foi Moisés, lembra? Vamos olhar para Moisés um pouquinho? Primeira coisa, eu quero que você preste bem atenção. Pergunta é, você quer ter uma vida longa e com saúde? Você quer vencer tudo isso que está aí acontecendo nesses dias? Você quer mesmo atravessar essa crise, essa pandemia, essa epidemia e viver ainda uma vida longa em perfeita saúde? Eu acredito que sim, senão você nem estaria ligado nesse culto. Pois bem, eu acredito que eu vou te dar uma palavra da parte de Deus fantástica sobre isso. A primeira coisa, quando eu coloquei romper nos limites, é que o Moisés rompeu todos esses limites da idade média da época, e foi muito além. Pois é, mas ele é o cara que havia escrito, ele que escreveu o Salmo 90, ele que está dizendo, o melhor da nossa vida é 70 anos, ele diz a idade média é 70, e se alguns, ele disse isso, se alguns chegam aos 80, vai ser canseiro e enfado. E ele diz, tudo passa como um pensamento, passa rapidamente como um pensamento, e nós voamos. Agora, presta atenção, primeira coisa, se você quer romper os limites, e romper aquilo que as pessoas estão dizendo, e fazer aquilo que às vezes todo mundo está dizendo que não vai conseguir, que não vai romper. Primeira coisa, tenha um grande sonho. A primeira coisa que eu vejo em Moisés é que ele tinha um sonho, e ele tinha um sonho de proteger o seu povo. Ele cresceu no palácio, mas lá dentro do coração ele sabia que ele era diferente. Ele sabia que ele era um hebreu, e ele tinha um sonho de liberdade. É isso que a Bíblia vai nos dizer no Novo Testamento, é isso que a Bíblia vai nos dizer no livro de Atos. E um dia com 40 anos ele sai, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. O que é que ele fez? Ele foi lá e matou aquele egípcio, porque ele achou que ia realizar esse sonho do seu jeito, e como um jovem ainda ele se precipitou, mas dentro do seu coração havia um sonho, que aparentemente parece que se frustrou, e por causa disso essa notícia se espalhou, e ele precisou fugir. Você conhece a história? Se você não conhece, leia Êxodo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, você vai ver onde ele foi parar. E ele tem que fugir, foi para o deserto, até que ele chegou numa tribo lá no meio do deserto, na península do Sinai, do Monte Sinai, região que pertence ao Egito, está ali entre o Egito e a Arábia Saudita. E aí ele fica ali, se casou com a filha de Jetro, e ele fica ali 40 anos cuidando de ovelhas. E agora ele está chegando nos 80, 10 a mais do que ele mesmo escreveu. E agora ele chegou nos 80, e de repente ele percebe que o que ele havia escrito com ele estava sendo diferente, porque ele tinha abraçado um sonho de liberdade para o seu povo, um sonho de algo diferente para a sua própria vida, um sonho que estava no coração de Deus. E um dia ele está lá apacentando as ovelhas, e ele tem um encontro com o Senhor numa sarça ardente. E o que acontece ali é que ele abraçou uma visão. A segunda coisa, a primeira é tem um grande sonho, eu vou voltar nesse ponto. A segunda é abrace a visão de Deus para a sua vida, receba a visão de Deus para a sua vida. E quando aquela sarça está queimando, o fogo está nela, mas ela não se queimava, ele vai até lá e ele ouve a voz de Deus dizendo: tira a sandália dos seus pés, porque você está pisando em terra santa. Ele tira e Deus fala com ele, e Deus diz para ele: eu tenho uma visão, e a visão é:
eu preciso levar meu povo para a terra prometida. E eu tenho uma missão para você. E a missão é tirar o povo do Egito, conduzir esse povo por esse deserto e levar até a terra prometida. E aí é interessante. É muito interessante porque se você quer ter uma vida longa, tenha um grande sonho. Tenha coragem de escrever os seus sonhos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Eu vejo pessoas hoje que não sonham mais, adolescentes, jovens, adultos que pararam de sonhar, que querem apenas sobreviver ou vivendo, empurrando, aí como diz na gíria, a vida com a barriga. Mas eu quero te encorajar, seja ousado. Se você crê num Deus que é grande, escreva grandes sonhos. Sonhe grandes sonhos em nome do Senhor. Tenha um sonho grandioso, o sonho de uma cidade transformada pelo Evangelho de Jesus, o sonho de uma cidade cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, o sonho de uma nação que se volta para Jesus, o sonho de nações vivendo um avivamento pelo poder do Espírito Santo, o sonho do Evangelho atingindo todas as etnias, povos, nações e línguas. Sonho. Receba a visão. A visão, a tua visão, já disse isso, será o teu limite. Moisés recebeu a visão da terra prometida. A terra prometida. A terra prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó, os patriarcas. E agora Deus chega para ele e diz: chegou a hora da visão da terra prometida tornar-se realidade. Da visão da terra que emana leite e mel tornar-se realidade. Ei, olha para mim, líder. Talvez você até abraçou um sonho lá atrás, mas coisas aconteceram. Você se frustrou, não é mesmo? Você se magoou, talvez se machucou, talvez se feriu. Talvez você tenha se ferido com coisas que aconteceram dentro da própria igreja, coisas dessa forma, ou com seu líder, com seu pastor, seja qual for a situação, talvez se feriu. E você deixou o sonho, parece que ir. Moisés estava assim. Moisés estava lá há 40 anos. Parece que aquele sonho de liberdade tinha se tornado amargura de espírito. Mas Deus diz: não, Moisés, o sonho está de pé. A visão está de pé. Só que ela é mais ampla. A visão é mais ampla porque eu estou escolhendo você para tornar essa visão realidade. Realidade. Ele que disse que a idade média era só 70 anos. Agora vem Deus e diz: não, eu tenho um projeto. Seu ministério vai começar aos 80. Ele tinha colocado a data limite 70, 80 só para alguns. E Deus disse: seu ministério começa aos 80. Sabe de uma coisa, irmãos? Gente cheia do Espírito Santo tem visão. Gente cheia do Espírito Santo profetiza. E gente cheia do Espírito Santo sonha os sonhos de Deus. Joel 2:28. Nos últimos dias, diz o Senhor Deus: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos terão visões, vossos jovens profetizarão, vossos velhos sonharão. É preciso voltar a sonhar de novo, irmão. É preciso voltar a sonhar os sonhos de Deus. Agora, um sonho sem visão e sem missão vira pesadelo. Você tem que parar de agora continuar só sonhando, mas abraçar a visão de Deus e começar a desenvolver a missão que Deus te deu. Hoje a minha palavra, a minha mensagem tem 3 pontos: sonho, visão e missão. O sonhar os sonhos de Deus, abraçar a visão de Deus para a sua vida e desenvolver a missão que Jesus nos confiou. Presta atenção, porque isso foi realidade na vida de Moisés. Naquela conversa com Deus ali no Sinai, diante da sarça, Moisés resistiu tanto que pôde, mas depois Deus o venceu e Deus disse: você vai. E quando ele sai do Sinai, e quando ele chega na sua casa, que ele falou com a sua esposa e falou com o seu sogro, dizendo: nós vamos para o Egito, porque eu tenho uma visão da terra prometida, e eu tenho uma missão dada por Deus. Visão e missão andam juntos, porque às vezes até você tem uma visão, mas você nunca entra em missão, então ela nunca vai se tornar realidade, porque o que vai fazer com que a visão se torne realidade é a missão que nós desenvolvemos. O sonho, a visão e a missão. E quando ele fala com o sogro e com a esposa, e quando ele pega a sua esposa e seus 2 filhos e vão em direção do Egito, no dia que ele saiu da sua casa, que ele deu o primeiro passo em direção ao Egito, naquele dia começou a missão de Moisés.
Naquele dia começou a missão. Quando ele tomou a decisão, aliás, quando ele tomou a decisão lá no Sinai de obedecer, começou a missão. E tudo começa. Na estrada para o Egito, ele teve que fazer concerto com Deus. Seus filhos ainda não eram circuncidados, e a sua esposa teve que circuncidar os filhos. O anjo do Senhor apareceu, e eles tiveram até uma pequena batalha lá espiritual, mas foi resolvido quando eles obedeceram, porque os filhos não eram circuncidados, ou seja, sem a marca da circuncisão, não pertencia ao povo da aliança. E eles chegam no Egito com a visão de tirar o povo, e com a visão de levar o povo para a terra prometida, e com a missão de conduzir esse povo. Sabe de uma coisa? Talvez, meu irmão, você está aí com 60 e poucos anos, 70, 80, não sei, ou menos, e você não está sonhando mais, você não tem visão de futuro, às vezes você não tem uma missão que está sendo desenvolvida, você está só vivendo, amanhecendo porque é dia, dormindo porque é noite, vai vivendo de qualquer forma, sem sonhar os sonhos de Deus. Nessa noite, agora mesmo, é hora de restaurar os sonhos, é hora de restaurar a visão, é hora de abraçar a missão que Deus tem para a sua vida. Esse é o momento, essa é a hora, exatamente agora, enquanto olhamos para Moisés. Eu quero olhar para ele, para a vida dele, quando ele abraça, ei, olha para mim, quando ele abraçou a visão, e quando ele obedeceu para cumprir a missão, ele ganhou saúde. Eu te provo isso, saúde física, vigor físico, ele ficou forte. Aí não era mais canseiro e enfado, era vigor físico, dia após dia, trabalho árduo. Você conhece a história, ele tira o povo do Egito, e ele guia o povo do Egito por 40 anos, e todos os dias ele levantava cedo, trabalhava muito, o dia todo. Não tinha ar-condicionado no escritório dele, o escritório dele era uma tenda ambulante, onde ele orava e buscava a face do Senhor, onde a glória do Senhor descia e se manifestava. Ele era tão forte, ele se tornou tão forte fisicamente, sem tomar ômega 3, sem tomar nada dessas vitaminas. Pode tomar tudo isso, mas ele não tomou nada disso. Sabe o que ele tomou? Vida com Deus. Sabe o que ele tinha? Vida com Deus. Estava na visão, no centro da visão que Deus lhe deu, e cumprindo a missão que o Senhor lhe confiou. Presta atenção, olha para mim, você está se enchendo de remédio, né? Está se enchendo um monte de coisa para tentar atravessar esses anos. Olha para Moisés. E talvez o melhor remédio para a sua vida é voltar a sonhar os sonhos de Deus, é abraçar a visão que Deus tem para a sua vida, é entrar em missão com Deus. Como é que eu sei que ele era forte? Por exemplo, ele sobe o Sinai, e ele fica 40 dias e 40 noites em jejum e oração, ajoelhado no Sinai, no monte íngreme, na presença de Deus, sem comer e sem beber, 40 dias e 40 noites. Ele desce, e o povo havia pecado, ele ficou chateado, quebrou as tábuas que Deus havia escrito, as tábuas com os 10 mandamentos. Ele tem que, a poucos dias depois, subir de novo, e mais 40 dias e 40 noites, ajoelhado, prostrado perante o Senhor. Um velhinho, sem força, que está se sentindo cansado, que fosse canseiro e enfado, não aguentaria nem um dia de jejum e oração. Ele ficou 80 dias de jejum e oração, 40, e de poucos dias depois mais 40, e dirigindo o povo, um povo que dava trabalho, um povo que murmurava e ele amava, um povo que reclamava, queria apedrejar, ele orava por eles, intercedia por eles, dava sua vida por eles. Você quer ter uma vida longa, cheia de saúde, cheia de vigor? Tem um sonho, um grande sonho. Abrace a visão, uma visão ilimitada de Deus para a sua vida. Entre em missão com Deus, e Ele vai te dar saúde. Ei, estou te falando muito sério. Vai te dar saúde, como Ele deu a Moisés. Essa palavra é profética para a sua vida, hoje que está me assistindo, seja qual for a sua idade. Essa palavra é para tirar o seu medo, a sua preocupação de encarar uma missão com Deus em tempos difíceis. Moisés encarou o faraó, encarou o Egito, encarou todo aquele exército e saiu vencedor. Nada lhe atingiu, porque ele andava em missão com Deus. E o homem que escreveu que a idade média, que ia só até os 70, e se algum chegasse aos 80 era canseiro e enfado, viveu 120 anos. 120 anos.
E aí, com esses 40 anos, em pleno vigor físico. Como é que eu sei disso? Se você for para Deuteronômio capítulo 34, verso 7. Deuteronômio 34, versículo 7. Eu gosto muito de uma versão da Thompson que diz assim: tinha Moisés 120 anos quando morreu, e disse: em pleno vigor físico e enxergando bem. Em pleno vigor físico e enxergando bem. Não estava com câncer e enfado, como ele escreveu. Ele mesmo, a sua própria vida em Deus, contradisse o salmo que ele havia escrito. Ei, você está preocupado? Você quer ter saúde? Eu também quero. Você quer viver com força, com vigor? Um grande sonho, uma grande visão. Esteja em missão com Jesus. Preste atenção em Moisés. Olha para ele mais um pouco. Vamos olhar para ele mais um pouco, porque a vida dele nos ensina. A vida dele nos ensina. Moisés ficou no deserto. Tinha calor de dia, tinha frio à noite. E não comia nada do que nós comemos. Tinha maná de manhã, maná à tardinha. Tinha maná que caía do céu, como todo o povo tinha, que caía na porção certa. Deus fazia chover a cada manhã. Aquela coisa que parecia um coentro. Eles faziam pães e bolos, eles comiam isso. Mas eles estavam em missão com Deus. Ei, olha bem para mim. Deixa eu ser profeta de Deus na sua vida hoje. Se você estiver vivendo um grande sonho, um grande projeto, que glorifica a Deus, seja qual for o projeto, que glorifica a Deus. Se você estiver vivendo a visão de Deus, estiver em missão com Deus, você não adoecerá gravemente, e você não morrerá, até que você cumpra o propósito de Deus para a tua vida, porque Deus é fiel e é poderoso para te guardar e te levar a salvo até o último dia. É o que diz Judas, no verso 24. No livro de Judas, verso 24, vai dizer isso: aquele que é poderoso para nos guardar de tropeço e nos levar em segurança, salvo até o último dia. Essa é a palavra para a sua vida hoje. Essa é a palavra para o seu coração hoje. Sabe, o pastor Enéas até passou um vídeo, eu achei interessante, ontem para mim, hoje acho que ele mandou aí para os pastores, um vídeo de um rabino, e ele fala de um outro rabino, que aos 80 anos, estava começando um negócio na área de tecnologia. E que é isso? Um sonho, uma visão. Alguém que não está simplesmente, agora aposentei, vou parar, vou ficar só curtindo a vida até a morte chegar. Não, é alguém que com 80 anos está recomeçando. É alguém que com 80 anos está abraçando sonhos. O que fez Moisés ter uma vida longa, o que fez com que Moisés não morresse aos 70 e 80, foi abraçar o sonho de Deus, foi abraçar a visão de Deus, foi entrar em missão com Deus. E ele desenvolveu como poucos. Depois dos 80 anos, foi que Moisés, então, estando em missão com Deus, recebeu a revelação do livro de Gênesis, o livro dos começos, o livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Que homem de Deus, que homem fantástico, que homem lúcido, que homem cheio de Deus, cheio de fé e do Espírito Santo. Sabe por quê? Ele abraçou uma missão aos 80 anos. Ei, meu querido, ainda dá tempo para recomeçar. Ainda é tempo de você recomeçar. Ainda é hora de você recomeçar. Para alguns vocês estão pensando, sabe o que o diabo está dizendo? Não dá mais. É só isso mesmo. Você vai ser pobre o resto da vida. Você vai viver assim como seu pai, seu avô. Foi só isso que eles viveram. Você só vai ter isso, você só vai ser isso. Você está caindo na mentira do diabo? Você vai ficar vivendo a mentira do diabo? Ou você vai abraçar essa palavra hoje, receber no teu espírito, deixar ela cair no coração, e você vai começar a desenvolver grandes projetos, grandes sonhos, seja qual for o projeto. Se for para a glória de Deus, Deus te dará saúde plena, vida abundante, pleno vigor físico, saúde mental. Você vai ter uma saúde mental incrível. Você vai ser psicologicamente equilibrado. Você não vai virar gaga antes da hora. Você não vai ter Alzheimer. Você não vai ter essas coisas. Se você
tão somente se juntar a Deus e falar: Deus, o que o Senhor vai fazer na terra, inclui o meu nome, seja para onde for, inclui o meu nome, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Deus, eu vou diminuir o meu tempo no exercício da minha profissão. Se você pode fazer isso, eu vou diminuir o meu tempo na minha indústria, na minha fábrica, na minha empresa, e eu vou dar mais tempo para o teu reino, eu vou ganhar almas, eu vou cuidar bem de vidas. Agora, se você for um egoísta, que está apenas querendo viver só para esse mundo, só para essa terra, só da terra para a terra, você vai ficar dentro do limite de todo mundo. Mas se você abraçar as grandes causas de Deus, para esse tempo, o que aconteceu com Moisés, vai acontecer com você. Eu quero que você olhe para isso, eu quero que você pense nisso. Qual é o seu sonho? Ou melhor, quais são os seus grandes sonhos? Você escreveu? Que tal pegar um papel agora mesmo? Que tal você pegar um caderno agora mesmo e pegar uma canetona mesmo? Ou pegar seu computador agora mesmo? E assim que terminar essa palavra, você colocar os seus sonhos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Que tal você abraçar a visão de Deus? Não é você que define a visão que eu estou falando, ela é celestial, é aquela que recebemos do céu, é do céu para a terra, não é da terra para o céu. É você se ajoelhar e dizer: Deus, qual é a tua visão? Qual é o teu propósito? Qual é o teu projeto? Onde o Senhor quer que eu esteja inserido? Dizer: Deus, eu estou nessa contigo. Deus disse: Moisés, você escreveu que o melhor era 70 e que se algum chegasse a 80 era canseiro e enfado. Mas eu vou te provar que quando um homem anda comigo, ele pode viver os seus melhores anos, seus melhores dias, não importa a idade. Essa semana que passou, eu recebi uma mensagem do nosso grupo de GD. Nós temos um grupo de GD, e o grupo de GD foi o Paulo que mandou a mensagem. É possível que ele esteja me assistindo. Paulo, um abraço para você, né? O Paulo e a Rosana Oliveira, ele mandou uma mensagem muito interessante, falando que a pessoa dos 50 anos para cima é que ele começa a viver suas melhores fases, as maiores realizações entre os 60 e 70, falando que dos presidentes dos Estados Unidos, a idade média que eles sempre tiveram, falando dos papas, falando das pessoas que foram Nobel da Paz e assim por diante, e falando que eles atingiram tudo isso a partir dos 60 aos 80, e dizendo: olha, se você estiver nessa idade, você está ainda nos melhores anos, para as maiores realizações. Aí eu fiz uma brincadeirinha, eu fui lá e digitei assim: olha, é verdade mesmo, tudo isso, matéria excelente, essa matéria é muito boa, é muito jóia, elogiei. E depois eu fiz uma brincadeira, eu disse: só que a gente não pode esquecer de uma coisa, que todas as pessoas que estão nessa idade, aí dos 50, 60 para cima, já tem mais passado do que futuro nessa terra. E isso nos diz, e aí fiz a brincadeira com eles, eu falei: aqui a gente não perde nenhum amigo, nem a piada, foi só uma brincadeirinha lá no nosso grupo de GD do sábado. Mas realmente, olhe para Moisés, os melhores dias, os melhores anos, as realizações, o escritor que ele se tornou, o que está aí que na Bíblia Sagrada, onde uma Bíblia for lida, alguém vai passar pelos escritos desse homem, e tudo isso foi escrito depois dos 80 anos. Depois dos 80. Porque abraçou uma visão, abraçou os sonhos de Deus, abraçou a missão, colocou o pé na estrada e nunca mais voltou atrás. Olhe para Deus hoje à noite, volte para Deus hoje à noite. A minha oração agora é que o Senhor volte a falar com você, e que você possa crer que os teus sonhos tornassem uma realidade, se eles forem para a glória de Deus, que a visão de Deus é realidade na sua vida. Mas para isso você precisa estar na missão que o Senhor nos confiou, e a missão é: ide, fazer discípulos de todas as nações, ide, pregar o evangelho a toda criatura. A missão é fazer discípulos. Sabe, querido, chega uma hora na nossa vida que a gente tem que pensar para quem nós estamos vivendo. A nossa agenda revela para quem nós estamos vivendo, onde estamos investindo o nosso tempo. Jesus chamou de louco um homem que viveu e que só estava colhendo para essa vida, que estava tendo super safra, mas pensando só neste mundo, pensando só no seu próprio deleite, só no seu próprio prazer,
Ele colhe uma super safra. Ele disse: alma, tu tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, folga, curte a vida. E Jesus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Que tens preparado, para quem será? O Senhor Jesus chama de louco qualquer um que vive só para este mundo. Mas o Senhor Jesus chama de sábio aqueles que vivem para cumprir o propósito de Deus e a missão de Deus. O provérbio vai dizer que quem ganha almas é sábio. Nós estamos no meio de uma campanha, 100 dias de evangelização. Eu te encorajo a ganhar almas para Jesus nesses dias. Nesses dias sim, de pandemia, use as suas mídias sociais, use o seu celular, use a sua influência, use a sua amizade. Ganhe alguém para Jesus. Os que ganham almas vão brilhar como as estrelas no firmamento. Os que livram as almas do inferno vão brilhar como as estrelas. Moisés viveu 120 anos em pleno vigor físico, enxergando bem, porque a cada manhã ele estava em missão com Deus. E Deus é assim: enquanto você cumpre a vontade dele, o propósito dele, ele te renova, ele sustenta a sua mente, o seu cérebro, a sua consciência. Ele sustenta, ele te livra das doenças graves, ele te protege. Ah, mas passa. E se você olhar para mim e falar: pastor, mas você passou por um câncer, você vai dizer: bem, passei. E só passei porque eu estava em missão com Deus. Eu te convido a passar e a atravessar os momentos difíceis com Deus, mas sabendo que Deus está no controle. Eu continuo em missão com Ele. Eu estou aqui e a minha vida só faz sentido se for para cumprir o propósito que causou a minha existência. Se for para cumprir o ministério com alegria, cumprir com alegria o ministério chamado que Ele me fez. Querido líder, agora é onde você está. Eu quero te convidar, se for necessário, se ajoelhe. Mas eu quero te convidar agora a se ajoelhar se for preciso, renovar os seus votos, renovar a sua aliança, renovar o seu compromisso, renovar a sua fé, de viver definitivamente para Deus. É isso que vai constar em última instância. Ei, eu não quero ser negativo, mas se nesse dia você tivesse contraído o Covid e você tivesse morrido, de que teria valido a pena você viver só para esse mundo? Quando eu estava com câncer lá atrás, eu pensava: se alguém chegasse e falasse: Domingos, 10 milhões de dólares ou a sua saúde, eu ia pensar: para que 10 milhões de dólares? Eu vou morrer em poucos meses. Eu ia dizer: a minha saúde. Eu quero dizer para você, muito mais forte do que isso: de que adianta viver só para essa terra e ficar de mãos vazias pela eternidade. Quando Moisés abraçou a missão, ele ganhou saúde física, psicológica, emocional, vigor, e ganhou poder, autoridade, sabedoria, inteligência ainda maior, graça e favor do céu. Por isso ele viveu 120 anos. E o Deuteronômio, o livro de Deuteronômio 34:7 diz: ele morreu em pleno vigor físico, enxergando bem, tendo cumprido o propósito. Quando ele cumpriu, Deus disse: está na hora. Talvez você tenha pensado errado a respeito de si mesmo. Deus é bom, Ele te ama. O sacrifício de Jesus foi completo em meu e seu lugar. Deus tem o melhor para você, mas você precisa estar em missão com Ele. Um grande sonho, uma grande visão, porque servimos a um grande Deus. Uma grande missão que temos que desenvolver nessa terra. Uma grande missão que temos que desenvolver nessa terra, até que Ele volte. Eu quero convidar um dos meus pastores para vir aqui orar. Tem alguns aqui, uns 3 aí, sentadinho ali. Um deles vem aqui orar. E nós vamos, eu e você, e a equipe de louvor também, nós vamos nos ajoelhar aqui e orar por você. Depois a gente canta. Deus está vindo, nós vamos nos ajoelhar. Nossa, aqui, você aí, para que a gente volte a sonhar o sonho de Deus, que a gente abrace a visão e que a gente desenvolva a missão que está diante de nós. Pai, nós
te louvamos, Senhor. Nós pedimos nesse momento perdão, porque nós temos sonhado nossos sonhos, nós temos montado nossos planos, nós temos traçado os nossos caminhos, nós temos planejado nossas estratégias, tudo fracassado, Senhor, porque nós voltamos os nossos olhos para nós mesmos. Senhor Deus, eleva nossos olhos agora para Ti, Senhor. Reacender o fogo no nosso coração, Senhor, para olhar para Ti, Senhor. Traz de novo os sonhos do Senhor. A Tua palavra mesmo declara que nos últimos dias o Senhor abrirá os céus e derramar o Teu Espírito sobre todos, e nós vamos ter visões, nós vamos ter sonhos do Senhor. Deus, nós não somos limitados pela idade, nós não somos limitados pelo lugar, país, raça, língua, nós não somos limitados por nada. Nós recebemos de Ti, Espírito Santo, sem limites, para viver os Teus sonhos, viver os Teus planos, viver a Tua vontade, as Tuas estratégias. Senhor Deus, essa é a Tua igreja, e essa cidade, essa nação é o campo para realmente nós podermos estar cumprindo a missão que o Senhor Jesus Cristo iniciou e passou para nós como igreja. Senhor Deus, não deixe nós ficamos perdidos, olhando para nós mesmos, Senhor, mas leva nós para encontrar contigo, olhando para Ti, somente a Ti, Senhor. Senhor Espírito Santo, capacite-nos com poder, autoridade, com ousadia, coragem. Dá as palavras, Senhor, em nossas bocas, dá a palavra em nossos corações e nossas mentes, Senhor Deus. Protege nós, Senhor. Protege de nós mesmos, Senhor, para que nós possamos mesmo viver o que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Se essa quarentena, se toda essa situação possa voltar a igreja a Ti, Senhor, então que seja. Desperta Teu povo, Senhor, desperta a Tua igreja, Senhor, que nós possamos mesmo voltar a Ti, Senhor. O Senhor chamou a atenção para Moisés. Ele pensou que não tinha mais nada para a vida dele, ele estava contente até onde ele estava, mas o Senhor chamou ele de volta para realinhar, para ter uma nova visão, ter uma nova missão para fazer. Liberta o povo, Senhor Deus. Nós estamos ouvindo o Teu clamor, nós estamos ouvindo o Teu chamar, Senhor. Liberta o povo, traz a salvação, prega o evangelho de Jesus Cristo, mostra o amor de Jesus lá na cruz. Senhor Deus, eis nós aqui, Senhor. Eis nós aqui. Eis nós aqui, Senhor. Nós queremos entregar mesmo nossos olhos a Ti, Senhor. Dá-nos a Tua visão, Senhor. Nós entregamos nossa mente, Senhor. Dá os Teus pensamentos a Ti, Senhor. Os Teus planos, Senhor, aqui em nossos ouvidos, Senhor. Fale conosco, Senhor, a voz da verdade, os Teus planos para nós, Senhor. Senhor Deus, aqui é nossa boca para Ti, Senhor. Leva-nos para falar as verdades, falar a palavra de Deus, falar de Jesus Cristo, falar do amor, falar, e não cales, porque essa cidade, essa nação tem muitas vidas que precisam conhecer Jesus. Senhor Deus, leva-nos de novo para essa visão do Senhor e alinhar, traz-nos de volta, leva-nos a sonhar de novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O pessoal do louvor se levantar, que você abrace a visão de Deus e esteja em missão com Jesus. Então o Espírito Santo te dará saúde e cura e uma vida longa. Deus te abençoe. Será assim, em nome de Jesus. Amém.